Seja muito bem-vindo a mais um OrganiCast, aqui para falar do que interessa. Como ganhar dinheiro da melhor maneira que existe no Brasil sendo um criativo, que é com uma agência... Boutique! Uau! Olá, gente, que saudade de vocês! Quanto tempo? Eu sou o Nick Moretti, Eu sou o Vitor Dutra. nós somos sócios aqui, fundadores da Organic, mas a gente grava podcast. A gente gosta, inclusive, você vai ver que a gente se diverte muito. E qual é a pauta de hoje? A pauta de hoje é justamente uma matéria que saiu no Cannes, como se faz isso aí? Não, saiu no Mundo Marketing sobre um dos painéis que aconteceu em Cannes. Ah, não, é isso aí, entendeu? E eu sei que, assim, você sabe pronunciar Cannes? É Cannes mesmo? É Cannes, é. Não é Cannes, não tem... porque é francês. Fala é François. Cannes, mano. Cannes funciona. Pô, legal. Então, lá no evento de Cannes, saiu um painel muito maluco dizendo que agora agências independentes estão tomando o mercado brasileiro. Quantos por cento? É mais de 40%. 40% das agências. O que significa que a gente tem uma oportunidade? Esse é o tópico de conversa do episódio número 11 aqui do E OrganiCast. só para você entender aí em casa exatamente o que é isso, o que esse estudo está dizendo, ou melhor, o que esse painel disse aqui, mais de 40% dos negócios hoje no Brasil, quando eles precisaram de marketing, ao invés de eles caçarem uma grande agência... Eles caçam uma especializada pequena. Exatamente. Olha só, eles não caçam nem a grande agência e eles não caçam nem o aventureiro freelancer lá, o sobrinho da tia deles, sei lá o que faz o design. Eles caçam uma agência pequena especializada. Isso aqui é uma doideira. Vamos lá, Nick. Só que antes de entrar no tópico, você perdeu minha deixa. Putz! Eu falei que esse era o episódio número 11. É verdade! Caramba, Desculpa. Fazendo isso aqui há 1000 anos já. Não, desculpa, vamos manter a tradição, Ei. reforçar a tradição. Então vamos lá, Nick. Esse aqui é o episódio número 11. O que 11 quer dizer pra você? Compartilha algo muito massa sobre o número 11 com o pessoal aí, vai lá. 11 é o número de letras que o nome da minha esposa tem. Calma Porque lá. a Não, minha- epa, não. A sua esposa se chama Bruna. Sim. Só que ela tem um segundo nome. A Bruna tem nome composto. Só que ela odeia o nome composto dela. Eita, revelações. E eu não posso falar Breaking news. ele aqui no podcast. Não, mano. Não, eu Mas- te faço um pix de 10 reais Não. agora. Não. Na moral. Mas o nome dela é Bruna, que tem 5 letras. E o resto do nome dela é pra dar essa Ó, soma. equipe, atenção. Buscando todos os nomes de 6 letras agora. Valendo. Não. Vai lá, joga no chat GPT. Tá ligado? Não, na moral. É, Eu vou caçar isso aí, tá? Não, depois eu te conto. Mas vou falar uma coisa que não envolva isso. Número 11, ele é... Acho que não tem nada mais legal pra falar de 11. O que Eu que tenho. 11? Você tem? Ah, não. Mas é claro que eu tenho. O que você vai falar de 11? Obviamente, o camisa 11. Aqui, ó. O camisa 11 do grandioso, o enorme Corinthians de 2000 era o grandioso Ricardinho. Ele era o camisa 11. Canhotinho ali, velho. Maestro Ricardinho. Ele era o único cara que aparentemente era um ser humano decente naquele time. O resto era tudo um bando de maluco. Né? Então, assim, ele era um cara que, sabe, não ia pra festa, etc e tal. Mas é isso. Grande Ricardinho. Saudades mil. Vai, Corinthians. Cara, Ele era o camisa 11 do Mundial. E é doido, porque o próximo episódio é o camisa 12. Eu não lembro que era o camisa 12 do Mundial. Eu não sei o que eu vou fazer. mas existia um camisa 12? Então, tecnicamente o caça a camisa 12, mas enfim, não sei. Eu não sei se eu arranjo uma nova temática. Entendeu? Eu não sei. Eu vou ter que pensar em alguma coisa pro próximo Você vai episódio. ter... Ah, mas 12 é bem cristão, né? 12 é o que não falta na Bíblia. Sim, Tem Cássio. 12 pragas. Tem 12 pragas. 12 tem tribos. 12 tribos. 12 12 discípulos. discípulos. É O que bastante. mais? 12. Vai bastante 12, cara. É muito Massa. bom. Mas 11 não tem muito. pô, Ah, calma tem, né? lá. Tem os 11 discípulos que andaram com Jesus, porque Judas, né? Se foi, né? Se foi. Não, e 11 é um capítulo muito massa que eu gosto na Bíblia. Gênesis 11 é um capítulo, assim, maluco. Pra mim, Gênesis 11 é um dos capítulos mais malucos da Bíblia. É muito massa. Caramba, você agora mandou bem. Não, é um capítulo onde você descobre que, na verdade, a história de Abraão está no Toledote do pai de Abraão. Isso aqui é uma chave interpretativa muito grande pro livro de Gênesis. Loucura. Hermenêutica. Loucura. Agora, finalizando as nossas chaves Voltando pro interpretativas assunto, né? de 11. Basicamente, quando a gente fala de agência boutique, a gente tá falando de uma agência onde ela não tem uma escala grande, ela funciona em times pequenos e ela atende poucos clientes, geralmente com uma especialização maior. Então você vai ter uma boutique de influência, uma boutique de consultoria, você vai ter uma boutique de performance, uma boutique de social. Então ela funciona com contratos de custo maior, ela funciona com know-how maior e geralmente elas têm uma sensação de startup, de uma galera
qualificada que se reuniu, se especializou ao redor de um tópico e começou a matar grandes projetos, de preferência por não estar tentando trabalhar das 9 às 18, que é um segredo para você que tá no mundo das agências. Nenhuma agência trabalha horário comercial. É por isso que a gente faz coisa incrível. É porque a gente trabalha de noite, final de semana, madrugada, hora do almoço. O horário não existe aqui, né? Mano, se você quer trabalhar das 9 às 18, quer trabalhar em agência, vai pro banco, vai trabalhar no Bradesco, vai trabalhar no Itaú, vai fazer alguma outra coisa, porque a gente nunca trabalhou em horário Exato. comercial. E Por isso que tem happy hour em agência. E assim, a gente sempre falou desse modelo de agência infalível. Tem outros episódios, inclusive, a gente postou aquele episódio sobre o modelo de agência infalível já tem um bom tempo. Ou seja, há um tempo atrás a gente cantou essa bola e agora nossos queridos colegas de Cannes reconhecem isso também e os números provam, né? Então, no final das contas, gente, eu gosto de enxergar esse fenômeno de agência boutique como, de fato, o amadurecimento do freela. Perfeito. O cara começa como um freela. Sabe aquela onda de MEI? Né? É a onda do MEI. Né? Todo mundo virou MEI aí nos últimos, sei lá, 20 anos. Né? O MEI tem 20 anos? Mas Só que enfim. não dá pra ser freela no Brasil. É, exato. Só que freela, cara, tem uma limitação muito óbvia, né? Que é a limitação de braço, limitação de expertise mesmo, né? Só que home office veio pra ficar, trabalho enxuto veio pra ficar. Uma outra coisa também que é muito importante é que as agências tradicionais, costumeiramente, elas fazem o tal do serviço 360, elas fazem tudo, né? Elas fazem um monte de canais, um monte de coisa, e a real é que uma boa parte dos negócios nem precisa ativar todos os canais. E a maior parte das agências hoje tá criando núcleo de negócio. Exato, cara. O núcleo de negócio Que basicamente é você tem uma agência gigante, ao invés de criar uma operação de influencer, você cria uma outra agência só pra atender influencer. Exatamente. Ou seja, você meio que faz a agência boutique dentro da grande. Exato. Né? Então, mesmo Exatamente. as grandes estão justamente reagindo a isso. Mas acho que é legal a gente primeiro falar do porquê que freela ele não é tão funcional e porque o modelo tradicional ele tem caído em desuso. E quando a gente fala de freela, acho que tem duas coisas importantes. Freela é um modelo que ou você não consegue fazer muito dinheiro de maneira recorrente, ou você faz muito dinheiro de maneira instável. Uhum. Então, por exemplo, Tô rico, tô pobre. você é um videomaker. Pra quem é videomaker? Não é difícil pegar um job de 5 mil, 8 mil, 10 mil. Ele aparece, você pega. Só que é difícil você ter um job de 10 mil todo mês, sendo freela, sendo urgência, não sendo alguém com uma estrutura. Então você fica caindo, pingando algo no seu colo como designer, fazer uma identidade visual de 8 pau. Isso não é difícil. O difícil é fazer 2 identidades visual de 8 pau todo mês. E se você vai pro outro lado, se você é uma urgência e vai atender de maneira recorrente, é muito difícil fazer mais do que 15 mil reais por mês trabalhando sozinho, ganhando isso de maneira consistente todo mês, porque você vai depender de contratos de recorrência. Então, inevitavelmente, você vai ter que montar time para escalar a operação, para conseguir ter talentos, para conseguir ter outros cérebros pensantes e lembrar que comunicação é hora homem, que é a mesma coisa de time comercial. Uhum. Você só vende se tem alguém vendendo. Você só cria se tem alguém criando. Vamos criar mais coisas, então eu preciso de mais pessoas, olha só. Vamos vender mais, então eu preciso de mais vendedores. Uhum. Então não existe um cenário onde você cria sem ter hora homem. Então, nossa, vamos fazer essa mega campanha da Havaianas. Você não faz ela sozinho, você pode fazer ela num time de 8 pessoas. Mas sozinho, não vai fazer. Você não vai fazer. Não tem como. Então, a cultura de freela, ela é uma cultura que ela tem um teto. Ela consegue te fazer ganhar 5 pau, 6 pau, 8 mil. Só que ela não vai fazer você ganhar muito mais do que isso. E isso aqui tem um antagonismo. Se você é um freela que tá em São Paulo, pra estar no meio da conectividade, morando numa capital, cara, você vai ter bastante dificuldade de se manter ganhando 2, 3 salários mínimos pra ter uma estabilidade de freela. Então, se você quiser escalar, você vai ter que transformar o seu negócio numa boutique. E sabe o que é doido? Eu, assim, o que eu vou falar aqui agora é uma suposição minha. Uhum. Mas eu imagino que um cara que acertou a mão no modelo de agência boutique, por mais que ele fature menos do que um cara de uma agência grande tradicional, que fecha grandes marcas, ele talvez coloca mais dinheiro no bolso. Como assim? Porque, assim, ó, vamos supor, uma agência grande que pega, assim, marcas multinacionais, os McDonald's da vida, as Havaianas da vida, eles provavelmente vão faturar o quê? Lá uns 600 mil mês, né? Só que, cara, eles vão ter uma estrutura grande, gasto pra caramba. O cara de uma agência boutique que fatura talvez ali entre 50 e 100 mil no mês,
ele vai colocar 25, 30 no bolso dele. Entende? Eu entendi o que você tá falando, é verdade. Sacou? Tipo assim, ele vai tirar um prolabore dele limpinho, porque a margem dele é muito maior. Porque é uma Uhum. coisa enxutinha. É, Entendeu? margem de agência geralmente é 25, 30, uma agência com bastante margem, 35. Não é uma margem muito impressionante. Sim. Não é uma margem mega impressionante. Agora na boutique ela consegue aumentar isso, né? Então, Consegue pra caramba. 100%. Ó, Você consegue chegar a ter mais de 50% de margem no pra mundo da boutique. caramba. Exatamente, pra caramba. Porque assim, o cara nesse modelo de agência boutique, qual que é o pulo do gato aqui de verdade? Quando você tá com freela, seu custo é baixíssimo, né? Agora, quando você passa ali a ter ali uma equipe enxuta, um núcleo, você vai ter aquele custo fixo daquele núcleo. Quando você passa a ter múltiplos núcleos independentes, você vai ter o custo daqueles núcleos ali. Então, assim, é comum para alunos nossos eles faturarem ali uns 40, 50, 60 mil com um custo de 15, 16 mil de Isso é verdade. equipe, tá? Ou seja, é um custo baixo de equipe. Só que com 2, 3 núcleos, você leva esses 2, 3 núcleos até 50, 60, 70 mil. Cara, você gastar 15, 16, 17 mil com equipe, para você faturar 60, 70, você paga imposto, você paga as plataformas, não sei o quê, sobra 50% para você. Com Lindo. certeza. É lindo, maravilhoso. Tirando cara. que quando você trabalha com comunicação, a gente paga um dos impostos mais caros hoje no Brasil, por ser prestação de serviço. Então, comunicação inteira é prestação de serviço. Serviço é hipertributado no Brasil. Então, qualquer pessoa que presta serviço é arrancado couro. E comunicação tem os quinais mais, tipo, mano, caros possíveis. Então, dependendo de como você montou a sua empresa, que tipo de KNAI você está emitindo nota, ou como você está sendo tributado, dependendo do anexo que você está caindo na hora que você está sendo enquadrado como negócio, mano, eu já cheguei a pagar 27% de imposto. Tá maluco. Mano, é muito imposto, velho. O Então- governo é o seu sócio, né? Não, cara? você É tem, chocante. imagina você tem isso de imposto na cabeça, aí você tem funcionário, aí você tá lidando com criativo. E, mano, criativo é uma raça. Você é um criativo. Criativo é uma raça que dá trabalho. É gente complicada, é gente confusa, é gente estranha. Então, tipo, não é o tipo de pessoa mais fácil de você ter contratado no CLT. Não rola um pragmatismo por natureza ali, né, cara? Então é uma contratação difícil, o cara quer muito benefício, margem alta. Você já não tem margem alta no negócio. Aí você tem que pagar hipertributo, caro pra caramba. Então não é um atrativo você ter que ganhar muito dinheiro e ter que fazer uma hipergestão desse dinheiro. Não tem ficado tão atrativo pro negócio, pros negócios, né? Sim. Agora aqui, algo que me chama atenção nesse workshop de Cannes também é o ponto de vista do cliente final, né? Porque o cliente final, ele não sabe nada disso que a gente falou. O cliente final, ele não pensa nisso. Ele não fica pensando, vou botar um fio, vou botar uma agência, não sei o quê, Não. Não é isso que de fato é relevante pro cliente final. Então, o processo de tomada de decisão do cliente final entre contratar um freela ou contratar uma agência tradicional, ele considera outros fatores. E isso daqui é algo que eu acho que a maioria dos criativos não entende. De verdade, se eu fosse perguntar assim para os nossos alunos, ou até mesmo para o Monte Criativo, quais são as opções de um empreendedor, de um empresário hoje para resolver o marketing dele? Vamos lá, vamos listar aqui. Opção número 1, internalizar o time. Isso aqui é a opção mais óbvia. Cara, eu conheço empresas que decidiram internalizar. Pode dar certo? Pode, mas aqui tem uma série de problemas. Vamos lá. Problema trabalhista para começo de conversa. O cara vai ter que pagar uma bica de CLT. Segundo, treinamento. Você vai ter que treinar esse time. Terceiro, talvez você nem tenha uma demanda full time. Esse time talvez fique uma parte ociosa. Verdade. Entendeu? Então, assim, cara, internalizar o time é complicado. Não é pra qualquer um. Então, isso aqui já é uma opção que pra ele é complicado. Uhum. Entende? Vamos lá. Outra opção. Buscar a agência tradicional. É. Que problema que vai ter aqui? Ele vai ter que pagar, para começo de conversa, vai ter que pagar uma bica. Por quê? Porque a agência tradicional, costumeiramente, vai cobrar um valor hora homem alto. É, não, vai e o cobrar principal- aditivo de taxas, impostos, coloca, enfim. Por quê? Porque eles vão trazer uma estrutura super grande, que talvez você nem precise. Tanto que ele cobra não é tão útil tanto que você recebe. Sim. Você paga uma parada muito cara por uma entrega que não é compatível com aquilo que você tá pagando. Você talvez nem precise ativar tantos canais. Não precisa. Então, assim, por exemplo, agências mais tradicionais, elas costumeiramente fazem uma série de ativações físicas, né? Offline. Ativação, sei lá, em shopping, ativação com mídia, emissoras, esse tipo de coisa. Eles vão mandar você em rádio, não sei o quê, cara. Eles têm um monte de coisa. De verdade, a maioria dos pequenos negócios não precisa ativar metade disso.
Não precisa. Então, não tem demanda para isso. É Então, verdade. contratar uma agência grande para a vasta maioria dos negócios não faz muito sentido. Eu creio que isso aqui vai fazer mais sentido para os peixes realmente grandes. Aí tem uma outra opção, que é, sei lá, cara, você buscar um aventureiro, buscar um freela. Qual que é o problema aqui? Não resolve a questão. Não vai. O cara não dá conta. E tem uma grande chance dele te deixar na mão. Exato. Ele não é legal você ter um canal de vendas na mão de alguém que é um aventureiro. Uhum. Acho que essa é uma boa maneira de sintetizar, né? Então, no final das contas, o cliente não necessariamente ele precisa te amar, assim, amar o seu modelo. Ele só precisa entender que as opções deles talvez sejam muito piores. Uhum. Entende? E aí aqui, se você tá acompanhando nosso raciocínio, você deve estar chegando à conclusão, cara, que para ele internalizar um time, vamos lá, para você montar um núcleozinho básico ali de marketing, vamos lá, um analista de marketing, talvez um designer, barra editor, né, o cara que dobra isso daí, e uma pessoa para cuidar do CRM. Cara, só isso daqui já é por baixo uns 10 mil reais por baixo, assim, se você contratar só júniors. Só júniors é 10 mil reais no modelo CLT, mais o BO, tá? Se você for contratar uma agência tradicional, putz, é 30, 40 mil mês pra cima, né? De verdade, você tá vendo como que pra ele pagar 3, 4, 5, 6, 7, 8 mil reais pra você é uma barganha? Doideira, né? Acho que isso aqui é algo que a maioria das pessoas que tem essas urgências ou essas agências boutiques não pensa. Não é maluquice você cobrar 5, 6, 7, 8, 10 Não mil é. reais. Nossa. Pro cliente final, as opções dele são todas mais caras. Todas. E a principal mais cara, e que é a única que resolve de verdade o problema dele, é internalizar o time. Uhum. Só que o custo de você treinar o time, fazer o time encaixar, o risco de contratar a pessoa errada e o preço de contratar a pessoa é tanto BO. Por exemplo, o nosso time é interno. Ele é. A Organic internaliza. Irmão, haja call, haja Não, reunião, porque só haja você. treinamento. Tipo, cara, a gente tá fazendo isso aqui tipo há anos. Então, pra achar a pessoa certa, colocar ela na pessoa certa, na posição certa, encaixar o processo certo. Então, é a pessoa certa na posição certa com o processo certo. Dá um trabalho isso aqui. E A sempre agência, tem que trocar roda. Sempre tem que trocar roda. a agência faz isso por mim com um know-how muito mais qualificado e é uma demanda infinita. A real mesmo é que a gente tá chegando a uma conclusão que se a gente talvez encontrasse alguém que tem uma agência boutique que de fato tivesse o know-how que a gente tem hoje, a gente provavelmente contrataria ele. Não, se o cara consegue entregar uma parada, é que o ponto central hoje é todos os negócios do Brasil precisam de comunicação. Uhum, Comunicação é uma demanda que é tipo contabilidade. uhum. Todo mundo precisa. Não é opcional. Não é opcional. Você não tem como você ter um negócio sem ter um contador. Tipo, o meu contador é ruim, meu contador é bom, mas existe um contador. Sim. Não tem como eu ter um pequeno, médio negócio sem ter alguém que cuida da comunicação. Então essa pessoa vai fazer site, vai fazer e-mail, ela vai fazer meu tráfego. Tipo, não tem essa realidade onde eu tenho eu tenho um negócio sem ter comunicação. Talvez ele precise de pouca comunicação. Talvez ele não precise de uma mega comunicação. Ele tem que ter a comunicação mamimá. É o básico. Esse é o jogo. Ele vai precisar mas ele vai precisar de um site. E hoje a gente tá entrando num ponto onde, e aí é uma coisa pra você começar a entender o jogo, 2025, 2026, fazer automação pras pessoas é igual você tá em 2014 até 2016 vendendo LP de site. Tipo isso. Todo mundo precisa de um site. E Olha todo só. mundo que você bater na porta vai precisar de uma automação. E a gente traz exemplos ao vivo disso aqui. Olha só que massa. Um exemplo que a gente está vendo agora na Estufa e que eu acho que exemplifica de fato, né, esse workshop que teve em Cannes é o caso da Stephanie. A Stephanie é nossa aluna na Estufa e ela recentemente fechou uma empresa grande de logística e ela fechou 2 restaurantes que estão no catálogo Michelin em São Paulo. Sabia disso? 2 restaurantes do catálogo Michelin. Então, assim, é restaurante grande, renomado em São Paulo. Se você não sabe, para você conseguir pelo menos uma estrela no Michelin em São Paulo, irmão, é chão. É chão pra caramba, tá? Ela é uma agência boutique. Ela tem 6 pessoas na equipe. O custo com a equipe dela é uns 15 mil reais. Ela fechou literalmente contratos de 6 a 10 mil reais em cada uma desses casos aqui. No final das contas, sabe por quê? Porque o cara do restaurante chegou numa seguinte conclusão. Ela vai conseguir colocar no ar essa automação, a automação lá, o chatbot pro delivery dele, ela vai colocar no ar em 2 semanas.
algo que pra ele internalizar ia levar 1 mês e meio. Não, Ia custar o dobro, entendeu? Então, a agência boutique que é especializada tem velocidade, entendeu? No final das contas, ele tá pagando 6, 7, 8 mil reais pra Stephanie e ele tá achando uma barganha. e tá sendo uma barganha pra ele. Exato, porque justamente ela consegue instalar rápido. Por quê? Porque ela já tem experiência com essa automação, com o chatbot lá do restaurante, é papum, é plug and play, papum. A tendência é cada vez negócios menores, com especializações maiores, resolvendo problemas reais de maneira pragmática, com uma entrega clara e objetiva. Então, Uhum. quanto mais clara é a minha entrega e resultado para o cliente, mais caro eu posso cobrar. E aí vem a sacada maravilhosa de ser boutique. É difícil achar 20 clientes? Pode ser, mas em geral não. Tá. É difícil manter 20 clientes? Pô, aqui é mais complicado. Tá. O trabalho de achar 20 clientes ruins e 6 clientes bons. Pô, não, incomparável. Incomparável, 1000 vezes mais 6 bons. Então, é muito mais fácil eu achar 6 pessoas que me pagam 8 mil reais do que achar 20 pessoas que vão ficar me pagando 1.500 pra mim. Exatamente. É precisamente isso. E é muito menos trabalho atender essas 6 pessoas. Então tem uma sacada que, quando a gente fala, nossa, e eu falo, por exemplo, contrato hoje de social media, mano, por menos de 15 mil, pra mim, não vale a pena. Eu conversei com uma marca que é uma produtora do mercado, ela é uma marca de indústria. Sabe quanto os caras pagam no contrato de social deles? Quanto? Chuta. Sei lá. Indústria. Indústria, vamos lá, vai, indústria. Eu chutaria 10. Vou te ajudar. Os caras. A agência faz 3 postagens por semana. 3 postagens por semana, 5 é menos? Eles pagam 78 mil reais por mês. Que isso? Por 3 postagens por semana. Que eles fazem uma produção, tem um cafezinho, tem uma paradinha. E tipo assim, não é que é ruim o que essa gente tá fazendo, mas eu bati o olho e falei, mano, com 3 pessoas eu entrego isso aqui. E eu descobri que essa indústria tem 2 contas de Instagram. E pra cada conta, eles têm um contrato. Meu então Deus do eles céu. gastam 150 mil reais Assalto ao mês banco. em social. É tipo um assalto ao Então, banco assim, isso aí. e quando a gente olha e fala, e isso é um ponto que a galera que às vezes tá trabalhando com social media agência, existe uma mentalidade de pobreza, porque a gente tenta vender pra gente pobre. Nós estamos acostumados a ficar fazendo oferta pra pessoas que não têm dinheiro, achando que a gente cobra caro. Tá. Nossa, não, você tá cobrando muito caro. Meu irmão, você cobra 2 mil reais por contrato, você não cobra nada por isso. Por quê? Porque eu estou vendendo para pessoas erradas. Mano, um contratinho de 78 mil reais, 3 pessoas para atender e não se fala mais nisso. E é assim, ó. Algo que a gente vê acontecer muito, mas assim, muito, muito mesmo, e que a maioria dos nossos alunos resolve assim na unha, é aquela questão da pessoa que tá começando e ela pensa assim, nossa, eu tô ralando pra fechar um contrato de 3 mil. Nossa, todos os negócios que eu conheço não conseguem pagar isso, não sei o que, né, todo esse rolê aí. Você vai ver, o cara só fecha cliente de, literalmente, negócio que é simples nacional. Um negócio que talvez vá à falência nos próximos 3 anos. Uhum. E aí ele diz assim, mas eu não conheço empresários. E isso daqui é uma parada óbvia, tá? Você não nasceu conhecendo empresários. Eu também não. Olha só. Acontece que aqui eu preciso te trazer uma verdade bastante dura. Você não é uma árvore. Você, é assim, ó. Uau. Verdades óbvias que precisam ser ditas. Mas eu não conheço ninguém que tem uma empresa mesmo. Pois é, passe a conhecer. Eles estão em algum lugar. Entende? Assim, e aí aqui, de novo, pro pessoal que é cristão. Cara, na sua igreja talvez tenha alguém. Por que você nunca foi lá trocar ideia com o cara? Perguntar como é que você pode ajudar ele? Por que você nunca foi lá criar relacionamento? Esses caras estão em algum lugar. Em algum evento, em alguma comunidade, entendeu? Por que você não tá lá? Uma coisa que a gente ouve muito é tipo assim, na minha cidade não tem. E de fato, às vezes na cidade da pessoa não tem. Muda de cidade. Mas, cara, você não precisa mudar de cidade. Você consegue atender todo mundo online. Não dá, então, atende online. O ponto é, não fica reclamando da parada, entendeu? Tipo assim, cara, irmão, a gente tá falando sobre empreendedorismo, mano. Assim, own yourself. Tipo, assuma suas paradas, entende? Uhum. É isso, cara. Não gasta tempo reclamando que no final das contas, isso não é a minha realidade. Bicho, você não é uma árvore. Você está em 2025. As possibilidades nunca foram tão amplas. Para de reclamar. Vai conhecer essas pessoas. Um abraço. Esse punchline vai virar um reel. Você não é uma árvore. Eu já imagino a edição do Léo aqui fazendo a árvorezinha andando assim, ó. Cara, eu acho que tem um. Aqui vai um insight.
para quem tá acompanhando a gente até esse ponto do podcast, de duas coisas, tá? Primeiro, você precisa de menos clientes do que você tem hoje. Uhum. Segundo, seus clientes precisam custar mais caro, eles precisam gastar mais com você. Como é que você faz isso? Garantindo que você atende o problema, você resolve o problema das pessoas certas. Uhum. Hoje tem 3 mercados que eles estão desesperadamente precisando de comunicação, tá? Corporativo, Uhum. tá? Mercado corporativo, ele não tem comunicação boa. E se você pegar fatias de endomarketing, você cobra muito bem. Cara, a gente tem uma aluna nossa que ela bomba só com endomarketing, mano. Tem muito Só espaço em endomarketing. dinheiro de endomarketing. Ela raramente faz postagens em Instagram, por exemplo. Assim, ela raramente faz isso. É só comunicação interna. Só banner interno, campanha interno, backdrop interno, e-mail interno, tudo interno. Ela faz um monte de conteúdo pro Slack. Conteúdo pro Slack. É real. Tipo assim, o radar dela é conteúdo pro Slack. Irmão, é só contrato de 8 mil pra cima. Porque a agência, quando ela vai trabalhar com alguém que é marketing, ela quer estabilidade. Então ela vai pagar, mano. Ela vai pagar 10 pau pra não ter problema com você e você fazer a paradinha direitinho. Segundo, indústria. Indústria, meu irmão. A gente tem um contrato de um aluno nosso de 16 mil reais com uma fábrica de celulose. Meu irmão, sabe o que os caras querem? Eles querem um vídeo maneiro da fábrica, uma parada bacana pra mandar pro stakeholder, pra mandar pro cara que é acionista, e o acionista falar: nossa, essa fábrica é nota 1000, nota top. Por quê? Porque o cara investiu 80 milhões na fábrica e você quer ver ele feliz sem querer fazer o withdrawal do dinheiro dele. Então, tá ótimo. E, por fim, além de você olhar para o corporativo, para a indústria, tem muita, mas assim, muita grana no varejo. Nossa. Varejo Não, é cara. dinheiro infinito. Mano, varejo. Olha, aqui, ó. Eu vou dar pra vocês uma dica de milhões pra varejo. Tá? Assim, ó. De verdade. Se você consegue colocar um mínimo funil no ar, porque eu vou te falar que agora talvez te faça muito dinheiro, você não faz ideia, tá? De verdade. O varejo talvez seja a coisa mais fácil de vender no Brasil inteiro. O brasileiro ama varejo. Talvez só não ame mais que americano. Varejo de quase qualquer coisa dá muito certo no Brasil. E quando você fecha um cliente de varejo, eu tenho certeza que esse cliente de varejo, ele provavelmente está deixando muito dinheiro na mesa com duas coisas. Número 1, remarketing. E número 2, upsell. Com certeza. Com certeza. Se você só, aqui ó, chega no cliente e fala assim, fulano, eu vou chegar te fazendo X mil. Só com remarketing. Pega a base de WhatsApp e arregaça. Toma, dispara. Pega a base de clientes, compradores, e faz um upsell. Simples assim, porque a maioria dos negócios está super focada em trazer novos clientes e eles esquecem que quando o assunto é varejo, de verdade, o LTV é incomparavelmente maior. É aquela história de que, tipo, o McDonald's ele gasta, sei lá, quantos reais para trazer um cliente novo? É tipo mais que o combo deles, né? Só que eles ganham no LTV. É a mesma coisa, sei lá, se você vende, sei lá, chinelo. Se você vende chinelo, você não ganha dinheiro vendendo um chinelo. Você ganha dinheiro vendendo o segundo, o terceiro, o quarto chinelo quando o primeiro ficar gasto. Verdade. Entendeu? Então, assim, para toda empresa de varejo, mais ou menos ali uns 60% a 80% do faturamento é recompra. Então, só se você chega na empresa e coloca uma energia muito grande em recompra, eles vão dar um boom de faturamento. Tadã! É o dinheiro mais, assim, ó, é a maneira mais fácil do seu cliente ficar muito feliz e te amar para sempre. Cara, varejo tem dinheiro infinito, indústria tem dinheiro infinito, corporativo tem dinheiro infinito. E essas 3 áreas, você não tá trabalhando com pessoas que ganham dezenas, centenas de milhares de reais. Você tá trabalhando com gente que ganha milhões. E quando você fala de milhões, seu contrato de 10 mil, de 15 mil, de 20 mil, de 30 mil, ele não parece nada pros caras. Porque o volume de retorno na ponta é muito mais alto. Para uma indústria que fatura 150 milhões no ano, e movimenta, o seu contratinho que custa 300 mil reais ano para eles não significa absolutamente nada. Para você é muito bom, para eles é muito pouco. Então, e aí tem uma tensão, né? Porque quem tá realmente procurando trabalho de social media geralmente são autônomos, os pequenos empresários e os piores clientes para atender, Possíveis. que é médico, psicólogo, advogado. Nossa, fique longe coach, de psicólogo. Tipo, mano, Coach, putz. todo tipo de profissional autônomo, quando você tem agência, eles são os piores para atender. Por quê? Porque o nível de demanda deles é muito alto. Então eles querem a nova ideia, o vídeo, o stories, e eles toda hora estão furando o processo porque eles dependem de inovação, eles dependem de novidade. Indústria, varejo, corporativo é previsibilidade, mano. É a mesma coisa sempre. E eles estão muito felizes com isso. E o que você trouxer de inovação para a mesa é muito bom. Agências boutique,
muito espaço. Eu sei que a matéria de Cannes é sobre inovação criativa, então não é sobre varejo corporativo, mas eu queria também trazer um insight aqui de onde você consegue achar dinheiro em com muita sobra e com pouca competição, porque tem pouca gente indo para estes lindos mercados. Consideração final, Vitor. Se você não está ganhando dinheiro, lembre-se, alguém está. Essa é a consideração final. Super. Então, então, assim, ó, no final das contas, se você não está ganhando dinheiro e alguém está, é porque essa pessoa talvez só tenha pensado em algo que você não pensou. Ela só talvez tenha feito algo que você não fez. Ela só talvez tenha um acesso que você não tenha. Vai lá e resolve, tá bom? Não tem nenhuma razão para você seguir nesse limbo do MEI, do freelancer. No final das contas, esse podcast aqui é para mais uma vez te ajudar a sair desse buraco negro do freelancer, buraco negro do MEI, buraco negro de ficar ganhando 5, 6, 7, 10 mil reais e, mano, tendo o governo como sócio, entendeu? Sai desse buraco negro. Existe uma vida melhor. Existe o mundo dos 30, 40, 50, 60, 70 mil reais, entendeu? Existe esse mundo. É só você vir pra cá. Muito bom. É isso. Considerações finais, Nicolau? Minhas considerações finais é, meu irmão, fazer agência criativa no Brasil nunca foi tão fácil. Nossa. Esse é o melhor momento, mas a janela fecha, né? Porque o mercado amadurece, mais pessoas entram no mercado, mais players entram no mercado, mais tecnologia entra. Então, assim, Nick, qual é o melhor momento pra escalar e começar? Agora. Só vai ficando mais difícil. O melhor, agora é o segundo melhor, né? O melhor era ontem. Olha, nossa, você ficou coaching. Punchline de coach. Tá muito Aqui, ó, calma lá, deixa eu complementar minha fala. punchline. É que tá estourando nosso tempo. Aqui, ó, tá estourando tempo. Se você não está ganhando dinheiro, alguém está. Sabe quem é esse alguém? Nossos alunos. Aqui, de verdade, a gente consegue te ajudar com isso, tá bom? Você clica aqui no link na descrição, vai ter inscrição pro programa Organic, pro que for. Se você está nesse limbo do meio, limbo dos 10 mil, ou nem isso, a gente consegue te salvar desse limbo, tá bom? Gente, o Nick tá tendo uma crise de riso. Muito bom. Você tá pobre, sabe quem tá rico? Os nossos alunos. Maravilhoso, maravilhoso. Isso é prova social. Gente, este foi o episódio número 11. Uau. Falou. Até o 12. Até o 12. Tamo junto. Falou. Tchau, tchau.